Então, continuando, onde aqui a gente parou, que a sombra projeta um ângulo de 30 graus, ele quer saber a altura de um prédio de 6 metros, a sombra de um prédio de 3 metros vai formar no chão. Então, como eu falei, não tem hipotenusa, tangente, então cateto oposto sobre o cateto adjacente, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, 6 sobre x, fez a proporção, vai ficar raiz de 3x, 3 vezes 6, 18, x é igual a 18 sobre raiz de 3, racionalizou, ficou 18 raiz de 3 sobre 3, quando cortar, aí vamos fazer o seguinte, como ele não dá um valor aqui em raiz, nós vamos fazer x é igual a 6, vamos dizer que raiz de 3 é aproximadamente 1,7. 6 vezes 7, 42, 6 vezes 1, 6 e 4, 10, então essa sombra tem aproximadamente 10,2 metros. Então, na nossa resposta aí, letra A, aproximadamente 10,2 metros. Vamos para a questão, essa era a questão 43, vamos para a questão 44. Na questão 44, ele diz que deseja cimentar um quintal retangular com 10 metros de largura por 14 de comprimento. O revestimento será feito com uma mistura de areia e cimento de 3 centímetros de espessura. Isso vai dar a ideia de um paralelepípedo. Certo? Ele diz que ele tem 14 de comprimento, 14 metros de comprimento e 10 metros de largura. E a altura vai ser 3 centímetros. É o cimento que vai pegar ali. Ele quer saber qual o volume dessa mistura. Lembra que o volume do paralelepípedo é A vezes B vezes C. Comprimento vezes largura vezes altura. Como nas alternativas, ele colocou centímetro, colocou decímetro e colocou metro. Vamos transformar tudo em metro aqui. Esses 3 centímetros vai ficar 3 dividido por 100, vai dar 0,03 metros. Então, substituindo agora, para a gente dar a resposta em metros, vai ficar 0,03 vezes 10 vezes 14. 0,3 vezes 10 dá 0,3 vezes 14. 14 vezes 0,3, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 0, 0, 2, 4, 0, uma casa, 4,2 metros cúbicos é o volume desse pátio que vai ser cimentado. Então a resposta na nossa folhinha aí, letra E, 4,2 metros cúbicos. Vamos para 45. Questão 45. Diz que uma bobina contém 2.000 metros de fio de cobre, medido num dia em que a temperatura era de 35 graus Celsius, foi utilizada e o fio medido de novo a 10 graus Celsius, essa medição indicou. Olha, isso é uma questão de física, certo? A parte de dilatação térmica. Como ele deu a bobina, vamos chamar comprimento inicial, 2.000 metros. Foi tirada a sua temperatura. Num dia, vamos chamar de temperatura inicial, 35 graus. E depois, na temperatura final, 10 graus. Essa nova medição indicou o quê? Nós vamos usar aqui L é igual a LO, que multiplica 1 mais alfa vezes delta T. Certo? Ele diz que o coeficiente de dilatação linear, que é o valor de alfa, é 20 vezes 10 a menos 4. Alfa é igual a 20 vezes 10 a menos 4. Só se eu estiver enxergando mal, mas estou vendo aqui menos 4. Vamos lá, vamos substituir ali. L vai ser igual a LO, comprimento inicial, 2.000, vezes 1, mais 20
vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, é a final menos a inicial. Então vai ficar 10 menos 35, que vai dar menos 25 graus. Então L vai ser igual a 2000 vezes 1, mais 20, mais por menos vai dar menos. 20 vezes 25 dá 500, vezes 10 a menos 4. L é igual a 2000 vezes 1 menos 500 vezes 10 a menos 4. Vai dar 0,05. Vou trazer para cá. 2000 vezes 1 dá 2000, menos 2000 vezes 0,05. Vai tirar ali duas casas, vai ficar 20 dividido por 5, que é igual a 4. L é igual a 2000 menos 4, vai dar 1996 metros. Vamos ver o que é que ele pergunta aqui. Esta nova medição vai dizer, indicou 1 metro a menos, 1 metro a mais, 2000 metros, 20 metros a menos ou 20 metros a mais. No caso aí vai ser a menos, né? Caso a variação de temperatura foi negativa, vai ser a menos. Então vai dar aproximadamente aí, no caso nós vamos ter letra A, pelo menos 1 metro a menos. Vamos para a questão 46. Na questão 46, também outra questão de física, ele fala em difusão. A difusão da luz é um fenômeno devido a passagem da luz de um meio para outro, passagem da luz por uma fenda estreita, reflexão da luz em superfície metálica perfeitamente polida, reflexão da luz em uma superfície irregular, ou não existe tal fenômeno. Nós já vimos que, no caso da luz, existe a reflexão, a refração e a absorção. A difusão, como eu dei um exemplo aqui, ó, se você tem um copo com água e você coloca uma colher dentro desse copo, a ideia vai dar essa aqui, ó. Tá certo? Que ela está amassada. Então o que a gente chama? Meio 1 e meio 2. Meio 1 vai ser o ar, meio 2 vai ser a água. Então dá essa separação. E a difusão é justamente isso. No caso aí nós vamos ter letra A, a passagem de luz de um meio para outro. Vamos para a questão 47. Questão 47, ele diz de 480 a 720, incluindo esses números, calcule quantos números inteiros consecutivos existem. Então vamos fazer 720 menos 480. Então 0, 8 para 12, 4, 5 para 7, 2. 240. Certo? Como ele quer que inclua os dois, no caso eu estou tirando, eu vou colocar mais um, total 241, nossa resposta é letra E. Questão 48. Ele diz o quê? Que a média aritmética de dois números reais positivos é 10. Média aritmética, quando somos 2, divide por 2, 10. E a média geométrica é 6. Média geométrica é a raiz dos dois, no caso raiz quadrada, que são dois números, a média geométrica é 6. Ele quer a soma dos quadrados desses números. Nós vamos ter aqui um sistema, vou separar aqui x mais y sobre 2 igual a 10, e raiz de xy igual a 6. Fazendo a proporção x mais y é igual a 2 vezes 10, 20,
eu vou tirar o valor de x e dizer que é 20 menos y. Como aqui tem um radical, isso é chamado raiz de equação irracional. Então, para eliminar esse radical, eu vou elevar primeiro e segundo membro por 2. Quando eu cortar aqui, vai ficar, ó, xy igual a 36. Levando o valor de x para lá, vai ficar 20 menos y vezes y igual a 36. Vou trazer para cá, vai ficar 20y menos y ao quadrado igual a 36. Vamos colocar em ordem, menos y2 mais 20y menos 36 igual a 0. Vamos multiplicar aqui por menos 1, vai ficar y2 menos 20y mais 36 igual a 0. Veja que eu formei primeiro um sistema, trabalhei média aritmética, média geométrica, né? Trabalhei uma proporção, trabalhei uma equação irracional e agora uma equação de segundo grau. Tudo numa questão só. Então vamos resolver essa equação, vai ficar b ao quadrado dá 400, 20 ao quadrado 400, menos 4 vezes 1, 4 vezes 36, 144. Então delta é igual a 256. Y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta 16 sobre 2 vezes a. Primeiro, 20 mais 16 dá 36 por 2, 18. Segundo, 20 menos 16, 4 por 2, 2. Então, vai ficar x' igual a 20 menos 18, que dá 2. X duas linhas igual a 20 menos 2, que dá 18. Então, tanto faz usar 2 com 18, como usar 18 com 2. Foi o que ele pediu. A soma dos quadrados dos dois. Vamos apagar aqui, ó. Então, a mesma coisa deve colocar 18 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Dá 324 mais 4, que é igual a 328. Veja que a gente já entrou também agora em potenciação. Numa questão só, todos esses assuntos. Questão 49. Em um triângulo, a medida da base, a medida da altura e a medida da área formam nessa ordem uma PG. Base, altura e área. Formam nessa ordem uma PG de razão 8. Então, Q é igual a 8. Então, a medida da base vale 3 números em PG. Nós vamos usar x vezes q, x e x sobre q. Eu já sei que a razão é igual a 8. Então, ó, x vezes q mais x sobre q vou apagar aqui. A gente pode usar a relação do triângulo aqui, ó. A área é base vezes altura sobre 2. Certo? Então vamos dizer que a área, vamos substituir x sobre q, e x vezes q, que a área vai ser maior. Então nós vamos ter que xq é igual a x vezes x sobre q dividido por 2. 2xq é igual a x2 sobre q. Como q é igual a 8, vai ficar 2x vezes 8 igual a x2 sobre 8. 16x igual a x2 sobre 8. x2 é igual a 16 vezes 8, 8 vezes 6, 48.
E 8 vezes 1, 8, mais 4, 12. 128x. Vamos trazer para cá, x2 menos 128x igual a 0. Colocar x em evidência, fica x menos 128 igual a 0. Primeira solução, x é 0. Segunda, x menos 128 igual a 0. X igual a 128. Então vamos lá. 128 dividido por 8. Vai ficar 12 por 8 dá 1, sobra 4, 48 por 8 dá 6, então a base é 16, essa é a base. X é igual a 128, isso é a altura, e a área vai ser 128 vezes 8. 8 vezes 8, 64, 8 vezes 2, 16, com 6. 22, 8 vezes 1, 8, mais 2, 10. 1024 é a área. O que é que ele pediu aqui? A medida da base. Então, a medida da base nós encontramos aqui. A base é igual a 16. Vamos agora para a questão 50. Cachorro chato, né? Esse tempo todinho latindo. Questão 50. Ele quer cosseno de 2π sobre 3 somado com seno de 3π sobre 2 somado com a tangente de 5π sobre 4. Vamos só transformar isso aqui para ver se fica melhor. 60 vezes 2, 120. 90 vezes 3, 270. E 45 vezes 5 dá 225. 120 é igual a 60. Certo? Um ângulo igual a 60. A função cosseno ela faz isso aqui. Primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo. O cosseno de 60 é 1 meio, então vai ficar aqui menos 1 meio. 270, lá no ciclo, quando você faz isso aqui, vai ser o par ordenado 0 e menos 1. Tá certo? O seno é y, o cosseno é x, então menos 1. 225 é igual a 45, só que é o gráfico da tangente terceiro quadrante. Terceiro quadrante, a tangente é positiva, igual a 45, vai dar 1. Menos 1 com mais 1 vai dar 0. Então vai ficar aqui menos 1 meio. E a nossa resposta aí vai ser letra B. Essa expressão é igual a menos 1 meio. E a questão 51, vamos para a questão 51 agora. Ele quer a simplificação dessa expressão. 51 é seno a terceira de x menos cosseno a terceira de x sobre seno de x menos cosseno de x. Eu vou lembrar aqui de uma coisa para facilitar ali. Ó. Se eu tenho A3 menos B3, lembra da parte de fatoração que a gente revisou. Vou tirar a raiz cúbica do primeiro é A, a raiz cúbica do segundo é B. Então vai ficar A menos B. Vezes quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente fazendo a mesma coisa aqui, vai ficar seno de x menos cosseno de x, vezes seno ao quadrado de x, mais seno de x, cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x. Veja que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Dividido por seno de x menos cosseno de x. O que a gente vai fazer aqui? Ó, cortar isso aqui. Sobrou o quê?
Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Então vai ficar 1 mais seno de x, cosseno de x. Essa é a simplificação dessa expressão, que a nossa resposta aí vai ser letra D, seno de x, 1 mais seno de x, cosseno de x. Então, terminamos essa folha, certo? Essa revisão para o Enem com matemática e física. E na próxima aula nós vamos ver uma revisão de análise combinatória. Novamente, revisão para o Enem de análise combinatória, ok? Então, do aulão nós fizemos até a questão 31, como na nossa programação aqui eram 51 questões, ficou faltando 20 questões, foram resolvidas nessas duas aulas. Aproveita aí, vocês têm o material, é só conferir, ok?